essa oração é para você que se sente só, que precisa de uma palavra, que precisa de um direcionamento. E muitas vezes você olha para os lados e não consegue compreender qual que é o seu caminho, qual é a direção que precisa ser tomada. Você se sente perdida, sozinha, você se sente fraca, sem direção. Então, a melhor escolha é sempre pausar tudo, sentar e ter uma conversa com Deus. Ele vai te responder hoje. Em nome de Jesus, Ele vai te responder hoje. Amém? Antes de qualquer palavra, antes de qualquer reflexão aqui, eu quero muito que a gente pare agora, do jeito que você tá, e vamos começar com uma oração. Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço por essa pessoa que parou tudo agora, tudo que estava fazendo, para estar aqui agora buscando o Senhor, buscando o seu carinho, o seu cuidado, as suas respostas, o seu direcionamento, Pai. Senhor, eu não sei exatamente o que essa pessoa está vivendo hoje, mas o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor conhece cada pensamento, cada peso nesse coração, cada pergunta que está dentro dessa mente e que ainda não teve resposta. Paizinho, eu peço que o Senhor use esse tempo para falar com esse coração de quem está ouvindo agora. Se essa pessoa está cansada, eu peço descanso, Pai, a ela. Se ela está confusa, eu peço direção. Se ela está sentindo solidão, eu peço que o Senhor faça presença, Pai, de um jeito que ela não tenha dúvida de que o Senhor está com ela agora. Tira qualquer distração agora, Pai, que esses próximos minutos sejam de um encontro real entre o Senhor e nós aqui, e cada um de nós que está ouvindo agora essa oração. Em nome de Jesus, amém. Sabe, eu queria começar falando de uma coisa bem simples. Você não precisa de um momento preparado para ouvir a presença de Deus. E aí, a gente para pensar um pouco sobre aquele dia que você acorda, que antes de você abrir os olhos completamente, você já sente um se preocupa. Você tá lavando louça depois do jantar, sozinho, com a cabeça cheia de pensamentos, vem aquela sensação ruim de que você não sabe para onde ir, não tem um direcionamento, ou você está dirigindo no trânsito e você olha para frente, mas você não enxerga muita coisa, você não vê muita coisa na sua frente, você só sabe para onde você está indo, mas não sabe exatamente que direção tomar. E aí você sente esse vazio, essa solidão, naquele dia que você está tomando um café da manhã rápido e você não tem ninguém para conversar, ninguém para te ouvir, ou só para estar ali como presença do seu lado. E eu acredito que a vida, ela ensina isso pra gente, que não é nos grandes momentos que a gente sente mais a falta de Deus. São nos pequenos momentos, no dia a dia, quando ninguém tá olhando pra gente, quando a gente tá sem aquela atenção, quando a nossa rotina toma conta de tudo, do nosso tempo, engole a gente. Aí vem aquela falta de direção. Ontem tinha gente em casa, não tava sozinha, mas eu me senti só. Me senti sozinha, olhei para os lados e pensei, poxa vida, será que o caminho que eu tô seguindo tá certo? Será que a minha direção tá correta? Essa decisão que eu tomei, ela é a melhor? Eu senti ali uma falta de uma confirmação, um vazio, um espaço, sabe? E talvez você sinta isso aí também. Parece que falta algo, você tem ali uma insegurança, você sabe que você precisa, sabe que tem algo dependendo de você, estão esperando uma decisão sua, ou muitas vezes você já tomou essa decisão e você fica ali com uma sensação de: será que eu tomei a decisão certa? Será que esse é o meu caminho? Vem essa dúvida, sabe? Eu ontem senti isso também. Ontem me faltava ali uma confirmação, faltava alguma coisa, eu sentia que faltava alguma coisa ali pra mim. E aí tem um versículo que sempre me acalma quando eu tô passando por essas sensações, por esses momentos. Salmos 34, versículo 18 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e Ele salva os contritos de espírito. Esse salmo não diz que o Senhor está perto de quem está bem. Ele diz que Ele está perto justamente de quem está quebrantado, de quem não está bem, de quem está precisando de ajuda, de um auxílio. E esse versículo também está dizendo aqui pra gente que esse peso do dia a dia, essa dúvida, essa insegurança, ela não te afasta de Deus. Muito pelo contrário,
Eu acho que é ali nesse momento que a gente está precisando muito do Senhor, muito da sua presença, é que Ele se aproxima ainda mais. Ele tá ali próximo da gente, só esperando a gente abrir a boca e dizer para Ele que precisa conversar, que precisa estar num momento ali de proximidade, que precisa dele. Então isso traz uma reflexão aqui pra gente sobre o nosso momento de solidão, de se sentir perdido, sozinho. É um sentimento que talvez seja um dos mais difíceis de explicar. É um vazio. E existe uma diferença entre estar sozinho e se sentir sozinho de verdade. Porque você pode estar numa sala cheia de gente, numa festa, num almoço em família, e mesmo assim você sentir esse vazio enorme, como se ninguém ali pudesse realmente entender o que você está vivendo, o que você está sentindo ali dentro de você, do seu coração, da sua mente. Eu já vivi isso, você já viveu isso, você sabe muito bem do que eu tô falando. Então, é um vazio que não se explica. Não tem uma explicação lógica para isso. E ontem foi um pouco do que eu senti. Eu me senti sozinha. Aqui em casa tinha minha família, mas eu me senti perdida, eu me senti sozinha, eu me senti sem direção. E teve uma fase da minha vida que eu estava construindo várias coisas ao mesmo tempo, trabalhando bastante, mas eu senti ali uma solidão profunda ainda. Como se eu tivesse muita gente ao meu redor, mas nenhuma delas realmente soubesse o que eu estava enfrentando por dentro. E realmente não sabia, porque a gente nem sempre fala pra todo mundo o que tá passando dentro do nosso coração, né? E aí, junto dessa solidão, vinha essa sensação de estar perdida, de não saber pra onde ir, de não saber se essas decisões que eu precisava tomar estavam tomando o caminho certo. E aí, quando a gente não sabe onde encontrar as nossas respostas, pra gente se sentir mais seguro com as nossas decisões, a gente tem um caminho que pode ser seguido, e é a palavra do Senhor. Só que como a gente busca isso? Como que a gente encontra a palavra do Senhor e a gente sente tudo isso? E aí eu vou compartilhar uma experiência que eu tive que fez muita diferença pra mim, pra minha vida, pro meu coração, pras minhas decisões principalmente. Abrir a Bíblia, dedicar o seu tempo ali, que seja 10 minutos de silêncio, de calma, de foco. E aí você fecha os olhos, sente a presença do Senhor, deixe Ele se aproximar de você, peça que Ele se aproxime de você. Abra o seu coração para ouvir o que Ele tem a dizer. E aí, abrindo a Bíblia, em Isaías 41:10, vem a mensagem: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a minha destra da justiça. E esse versículo, ele não promete que essa confusão do seu coração vai desaparecer no mesmo momento, mas ele promete a presença do Senhor. Quer algo melhor do que isso? O Senhor está ali presente, trazendo ali a paz que Ele tem para dentro do seu coração. Então, às vezes, é disso que a gente precisa. Talvez não venha todas as respostas, você não vai abrir a Bíblia e vai estar dizendo ali, vire à esquerda ou vire à direita. Talvez não esteja dizendo isso, mas talvez essa calma te traga uma reflexão melhor, uma decisão melhor, um caminho, um destino, onde você vai chegar de uma forma mais assertiva. E querendo ou não, a resposta está ali através dessa calma. Às vezes você vai pensar naquela sua decisão, naquele seu problema, e você vai sentir no seu interior que a decisão que você tomou é correta. Deus falando através dessa paz dentro de você, dentro do seu coração. Então não espera ter uma resposta concreta, exata. Sinta a resposta do Senhor para você. Ela fala com você, com seu interior. Observa isso com paz, com um momento de silêncio, com uma leitura. Coloca um louvor, escuta um louvor que você gosta, que você sente, que conversa com você, e tenta entender em meio àquelas palavras o que o Senhor tem para você, o que o Senhor está dizendo para você, qual o direcionamento que Ele está trazendo ali. Ele está te acalmando naquela decisão? Ou Ele te traz uma inquietação e talvez essa decisão não seja tão boa? Abra o seu coração para o Senhor, fala com Ele, fala: Senhor, eu estou aqui, eu quero te ouvir, eu preciso do Senhor, eu preciso da sua presença, do seu amor, do seu conforto, do seu carinho. Me deixa sentir, Senhor, me deixa entender
quais são as decisões que eu tenho que tomar, qual o caminho que eu devo seguir, se as minhas escolhas estão condizentes com a sua vontade, Pai. Ore a Ele, peça a Ele. Fale, Senhor, eu tô aqui, eu fiz essa escolha, mas se essa não é a sua vontade, Senhor, me ajuda a entender isso, me ajuda a redirecionar esse caminho, a mudar se for preciso, porque eu quero viver o que o Senhor tem de melhor para mim. Não a minha vontade na força do meu braço, mas a vontade do Senhor para minha vida. Peça a Ele, fala com Ele. Ele vai te trazer ali um conforto ou um estranhamento. Você vai sentir que aquela decisão, aquele caminho é ou não é uma vontade do Senhor. Eu costumo fazer esse momento, né, esse momento com o Senhor, pelo menos uma vez por semana. Uma vez por semana, faz uma pausa, livre de qualquer distração, bota o celular longe, põe uma música de fundo, um louvor que você gosta. Faz um momento de pausa para ouvir um pouco do que o Senhor tem para dizer para você. Um pouco do que o Senhor quer que você sinta. Só escuta, só sente. Elimina da cabeça os pensamentos, as dúvidas. Tira tudo que tá ali te cercando de informação. Fecha os olhos, se entrega. Deixa Deus conduzir, deixa Deus falar. E ouça, escuta a música. Ou leia a Bíblia, e leia com coração, cada trecho, uma leitura lenta. E ouvindo aquilo, levando aquilo para o seu interior, sentindo aquelas palavras, se conectar com o que você precisa de resposta, com seu coração. Quantas e quantas vezes eu sentei sem nenhuma expectativa de sair dali com uma decisão, mas só de respirar fundo, de falar um pouco mais lento, de afastar o celular, que é muita distração, de dedicar esse tempo. Eu saí dali, assim, numa alegria, numa imensidão dentro de mim. E eu sabia exatamente o que fazer. Eu não sabia como tudo aquilo estava acontecendo, mas eu sabia que tinha a presença do Senhor, tinha a mão do Senhor. E Ele me dava essa paz, esse controle, esse descanso, esse caminho, essa ideia, essa solução para o meu problema. E eu não sei explicar exatamente como isso acontece, a não ser dizer que é a presença do Senhor, no momento que você dedica o seu tempo a Ele, e que Ele traz uma leitura que conecta exatamente o seu problema, a solução, e que você acaba lendo, de repente, ali uma decisão, uma frase que fala exatamente com o problema que você está vivendo nesse momento, ou uma sensação de alegria, de convencimento que toma conta do seu coração. As dúvidas vão desaparecendo e o entendimento vai chegando, mais calmo, mais certo, mais do Senhor, mais da presença do Senhor. Em Jeremias 29:11, ele traz uma promessa que se conecta profundamente com esse tipo de experiência, de sensação. Ele diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus não está distante das nossas decisões, Ele nunca está. Ele já tem os planos traçados para a nossa vida. Ele já tem pensamentos de paz sobre o nosso futuro. Mesmo quando você ainda não consegue ver claramente o caminho, Ele sabe exatamente para onde está te levando. Às vezes a gente toma algumas decisões que mudam ou atrasam essa chegada no caminho do Senhor. Mas se a gente faz essa pausa para ouvir, a gente é mais assertivo. A gente consegue chegar no lugar certo, onde Ele tem ali os melhores planos para os nossos caminhos e a nossa vida. Deus não está distante das suas decisões. E aí tem outro verso que eu gosto muito na Bíblia, que é Tiago 1:5. E ele diz: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá liberalmente. Ele não lança essa sabedoria, Ele dá para quem pede. Isso significa que buscar direção não é um sinal de fraqueza nossa. Muito pelo contrário, é um sinal de inteligência. É exatamente o convite que Deus faz pra gente. Pedir, buscar, abrir o coração
e Ele vai responder. Às vezes não com uma voz audível, você não vai ouvir assim, com todas as palavras, ei, faça isso, faça aquilo. Não, talvez não. Mas com a confirmação silenciosa dentro de você, que é profunda, e que você tem certeza que aquilo é do Senhor, você sente, você fala, nossa, não tem como não ser de Deus isso. E Ele te responde, Ele te dá o direcionamento, o caminho. Os dias difíceis, eles continuam. Mas você nunca tá sozinho. Sentir essa presença de Deus, sentir essa resposta, é maravilhoso, maravilhoso. E não significa que dias difíceis vão parar de existir na sua vida. Eles vão continuar aparecendo. Porque a nossa vida é feita disso, de altos e baixos, de dias bons, dias ruins, dias neutros, dias em que você só tá passando por ali, sem nada grandioso, dias normais, comuns. Eles vão continuar vindo, porque a vida continua trazendo desafios, decisões, momentos de cansaço, de exaustão. Tem dia que você quer jogar tudo pro ar. E às vezes eu falo aqui pra mim, não, deixa eu só dormir, porque dormir passa, amanhã é um novo dia. Vamos dormir porque esse dia aqui precisa acabar logo, porque tá difícil. Então, os desafios, eles continuam chegando. Os desafios continuam ali te testando, te provando. Eu ainda tenho dias difíceis. Eu ainda enfrento as minhas decisões complicadas. Tem dia que eu tomo uma decisão com a paz do Senhor no meu coração. E passa 2, 3 dias, eu já me questiono de novo. Nós somos seres humanos, isso é normal, é comum a gente sentir que a gente voltar, né, pra estaca zero, volta ali pra trás e se sente inseguro, às vezes num dia que a gente não tá muito bem e tá tudo certo. É comum. O que não é comum é a gente esquecer onde a gente encontra essas respostas. Porque num dia mau, num dia difícil, a gente tem que voltar, dobrar o joelho e falar, Senhor, eu sei que eu ouvi anteontem e o Senhor falou muito ao meu coração, eu tomei a decisão, mas hoje eu tô fraca de novo. E tá tudo bem. Ele vai te ouvir, ele vai falar, vamos lá, vamos lembrar, vamos relembrar o que a gente falou anteontem. Vamos relembrar. Porque ninguém aqui é de ferro. Nós somos seres humanos que precisam da presença do Senhor o tempo todo. Tem dia que a gente tá mais forte, outros dias a gente tá mais fraco e tá tudo bem. A gente só não pode desistir, se entregar, se enganar. E aí a gente tem aqui dentro do Salmo 23, versículo 4, essa imagem forte, olha só. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Esse versículo diz que mesmo andando pelo caminho mais difícil, a gente sempre tem companhia. Tem consolo do Senhor. E é isso que eu quero que você entenda hoje. Os dias difíceis, eles vão continuar chegando. Mas você não precisa atravessar esses dias sozinho. Você pode ter a presença do Senhor. Você pode ter quem te sustenta, quem te dá direção e caminho, que é Ele. Então não se esqueça disso. Volta nesse versículo. Toda vez que você cair de novo, ficar fraco de novo, toda vez que você balançar ali naquela sua decisão, que você tiver dúvida, ou só que você esteja neutro, volta no Senhor, volta nesse versículo e lembra que ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Só o Senhor tem esse poder, mas ninguém. Você pode estar rodeado por milhares de pessoas que vão te abraçar, que vão te ouvir, vão te entender, mas só o Senhor consegue ir lá dentro do seu coração e plantar essa semente de renovo, de reconstrução, de renascimento, de confiança ou simplesmente de paz, que às vezes você precisa só de um momento de paz para conseguir enxergar tudo que tem ao seu redor. Confia no Senhor, confia na presença dele, ele é maravilhoso, ele tá aí para você, tá aqui pra gente. Então agora eu quero fazer uma oração com você. Onde você estiver, do jeito que você estiver, eu convido você a fechar os olhos ou simplesmente abaixar a sua cabeça e ora comigo, em silêncio, em voz baixa, em voz alta, como você preferir. Senhor, eu venho diante de Ti agora, Pai. Eu não sei todos os caminhos, eu não sei todas as respostas, mas eu sei que o Senhor sabe. O Senhor sabe de todos os planos que o Senhor tem para mim e para essa pessoa que tá ouvindo agora, Paizinho. E eu te peço, fala comigo, do jeito que só o Senhor sabe falar. Se eu tô perdida, me dá direção.
Se eu tô sozinha, me faz sentir a tua presença de um jeito que eu não tenha dúvidas. Se eu tô cansada, me dá, Pai, o descanso, o renovo. E eu entrego a Ti, Pai, as minhas decisões, os meus próximos passos, as minhas dúvidas. O meu caminho está nas Suas mãos, Paizinho. Eu creio que o Senhor tem pensamentos de paz sobre mim e não de mal. Eu creio que o Senhor está comigo, mesmo quando eu não consigo sentir isso claramente. Obrigada, Pai, porque o Senhor me escuta. O Senhor está sempre me ouvindo. Obrigado pela Sua presença, que mesmo nos dias mais difíceis, mesmo eu não merecendo, o Senhor está comigo. E eu confio em Ti, Pai. Eu confio no Teu amor, no Teu cuidado, nos Teus planos. E eu sei que o Senhor nunca vai me desamparar, nunca vai me levar para um caminho que não seja bom para o Senhor e para mim. Eu quero andar nos Seus caminhos, Pai. Nenhum outro. Eu não quero nenhum outro. Eu quero só o caminho do Senhor. Obrigada, Pai, por me ouvir, por acalmar meu coração hoje mais uma vez, por me dar direcionamento, por cuidar da minha vida, dos meus planos, da minha família e por me permitir terminar essa oração. Eu confio em Ti, Pai. Em nome de Jesus eu oro e te peço e já te agradeço porque eu sei que o Senhor está fazendo grandes coisas por mim. Amém. Se você chegou até aqui, eu quero que você saiba, isso não foi por acaso. Deus quer falar com você, Deus está falando com você hoje. Então continua buscando, continua abrindo a palavra, orando, mesmo quando parecer que nada está mudando para você, a resposta vai chegar do jeito que só o Senhor sabe te levar essa resposta. Mas ninguém. Então não desista, não desista. Esteja com o Senhor hoje. Continua mais um momento com Ele se você sentir essa necessidade. Mas entregue a Ele tudo o que você sente, tudo o que você pensa, e Ele vai te trazer uma resposta. Confia. E se esse vídeo tocou seu coração, manda para alguém que você sabe que também precisa de um momento com o Senhor. O Senhor te ama e Ele está esperando por você. Fica com Deus.